Eu acho que eu já vi essa comemoração em algum lugar. Mas bora ver se esse tal de Anderson Lopes tem espaço mesmo no time do Botafogo? Quando a gente lembra da temporada de 2023, a gente lembra de um Botafogo que funcionava muito bem na base da transição. E tinha o Tiquinho Soares como um pilar fundamental para que isso acontecesse. Se liga, saca só nesse lance contra o Curitiba, como que no contra-ataque o Tiquinho vai ter um papel fundamental. Ele tá ali para receber essa bola longa, amaciar e oferecer pro Eduardo conduzir. E aí lá na área depois o cara é craque, trava a passada para receber um passe para trás e concluir marcando um belo gol. Participativo com poucos toques e fundamental nesse time do Botafogo. E vou te falar, o Anderson Lopes tem um pouquinho disso aí também. Ele é um centroavante também bastante físico e só 2 centímetros menor do que o Tiquinho Soares. E pelo fato dos dois compartilharem do mesmo biotipo físico, os dois vão ter essa mesma característica de aproveitar o corpo para conseguir proteger e ajudar o time a progredir. Como eu disse, o corpo é uma das principais armas do Anderson. Seja em situações já dentro da área para amaciar um lançamento, um cruzamento, ou muitas vezes fora da área para receber uma bola longa, proteger, usar o corpo e encontrar um companheiro numa situação melhor. E ele é do tipo de centroavante que não joga muito conduzindo não, com ele é poucos toques mesmo. Na mesma linha do que a gente já viu do Tiquinho e do Igor Jesus no Botafogo. Para você ganhar a dimensão, lá em 2023 o Tiquinho tinha em média mais ou menos 35 ações com bola por jogo. Em 2024 o titular foi o Igor Jesus e ele tinha uma média ali de 27 ações com bola. O Anderson Lopes ele fica ali no meio dos dois, teve média de aproximadamente 30 ações com bola por jogo na última J-League, o campeonato japonês. Por sinal, que baita temporada dele, tá? Foram 37 jogos, 24 gols marcados, sendo só 6 de pênalti e 3 assistências, além desses outros números que vocês estão vendo aí na tela. Mas os mais atentos já bateram o olho e perceberam. 21 grandes chances perdidas. Mas o que eles não perceberam foi que eles assistiram o vídeo até agora e não deixaram like ainda, pô. Isso aí é imperdoável. Mas brincadeiras à parte, a efeito de comparação no Brasileirão 2024, o jogador que mais perdeu grandes chances foi o Borré do Internacional. Foram 17. Em segundo ficou o Verratti, o Rony e o Bolazzi, todos com 10 grandes chances perdidas a menos do que o Anderson Lopes na temporada 24. Mas vamos entender o porquê dele perder essas oportunidades. Tudo vai fazer sentido. Como eu comentei, o Anderson é um centroavante de poucos toques e tem duas situações que me chamaram mais atenção para ele concluir mal esse tipo de jogada. A primeira é a qualidade do domínio. Por ele ser um atacante, um centroavante mais físico, que usa do corpo para proteger, para tirar do adversário, esconder a bola, eu vi ele usando muito pouco num domínio mais orientado. Aquele que ele domina já girando e orientando a próxima ação. Seja para concluir dentro da área ou, por exemplo, soltar um passe num companheiro mais bem posicionado. Nesse lance, por exemplo, ele faz o movimento de atacar a profundidade e recebe o passe em condição de dominar e progredir. Ok que o passe fica um pouquinho curto, mas ele se embola no domínio e perde uma baita de uma oportunidade. Nesse outro lance, por exemplo, ele baixa, se oferece no entrelinhas, isso ele faz bastante, faz o jogo de pescoço tudo certinho e recebe o passe na medida certa para não colocar defeito. Mas ali fez falta um domínio diferente, sabe? Um domínio orientado para agilizar a jogada e soltar o passe mais rápido no companheiro. E olha que essas duas aí eu nem acho que vão pra estatística de grandes chances perdidas. E o segundo ponto pra mim é a finalização de perna direita. O Anderson é um canhoto e por mais que ele tenha feito um baita de um golaço cavando por cima do goleiro nessa temporada, eu senti um pouco de falta de confiança pra concluir de direita, que vai ajudar ele a acelerar mais o movimento, aproveitar mais as oportunidades antes da marcação chegar. Nesse gol, por exemplo, ele recebe o cruzamento, ele tem o corpo protegendo do marcador e a perna direita habilitada pra finalizar, mas ele prefere se contorcer todo pra finalizar com o pé dominante. Aí ele marca um golaço, mas confesso que ele coloca uma pulguinha atrás da orelha pra esse tipo de situação. Se cruzar 10 bolas iguais a essa, ele tem mais chance de marcar mais vezes usando a direita ali. Nesse outro lance, ele baixa pra fazer o apoio e tem a oportunidade de soltar o passe de direita, de primeira, mas mais uma vez ele ajusta todo o corpo pra ir com o pé dominante. Pô, parece um detalhe, mas que acaba prejudicando o andamento, a continuidade das jogadas. E isso a gente vê claramente nos números. Nos 24 gols que ele marcou na última temporada, foram 18 de perna esquerda, 1 de cabeça e só 5 com a perna direita. Mas assim, nessa altura do vídeo, eu acho que você já deve ter percebido que ele não é um 9 de ficar lá enfiado dentro da área, né? Muito pelo contrário, é que eu vejo como uma ótima qualidade. O Anderson é daqueles atacantes que saem da área pra fazer o pivô, não ficam lá esperando a bola. Ele sai da área, atrai a marcação, domina, sustenta a pressão com o corpo pra depois encontrar um companheiro melhor habilitado. Isso o Tiquinho e o Igor Jesus fazem pra caramba também. Inclusive no próprio gol contra o Curitiba, o Tiquinho faz exatamente isso numa situação de transição. Mas eu posso dizer que pra mim ele oferece até um pontinho a mais que eu não vi os dois entregarem tanto assim. Ele oferece conteúdo todo dia sobre o mercado de transferências e as principais partidas da temporada. Pô, brincadeira, esse é a gente aqui do Futebol Máximo, então não esquece de se inscrever e principalmente ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que vão sair aqui. Mas voltando pro Anderson, eu vi que ele se saiu especialmente bem quando ele baixava de costas, saía da posição de centroavante, de 9, pra fazer o pivô mais baixo e depois encontrava um passe lançando o companheiro na profundidade, nas costas da defesa. E isso acontece especialmente em situações que ele ia pra mais longe da área e a defesa acompanhava, subia, ou lá até o meio de campo, ou às vezes saía só um pouquinho mesmo, espaço suficiente pro passe entrar. E aí repete o padrão que eu comentei, né? Sai da área, domina, mata a jogada, protege com o corpo e depois lança nas costas da defesa. E isso aconteceu em
campo aberto, como eu comentei, mas em situações mais perto da área. Se liga nesse gol que você tá vendo aí. Oportunidade boa pro Botafogo que já explora esse tipo de situação e tem um jogador que tá acostumado a esse cenário sem dúvida nenhuma que vai ajudar na adaptação. Agora, eu vou te falar, em contrapartida, em situações que ele não tinha esse espaço pra lançar, ele não se saiu muito bem, não. Ele se embolava, às vezes forçava um pouquinho o passe lateral, que pra mim tem até um pouquinho a ver com esse lance do domínio, de precisar de 1, 2, 3 toques ao invés de dominar mais orientado, e não deu muito certo, não. E assim, pelos números, você deve imaginar que o jogo aéreo também não é um ponto forte dele, né? Um golzinho só de cabeça na última temporada não parece muito, mas eu vou te falar que eu até gostei. Posiciona bem na área, cabeceia firme, em situações não tanto de cruzamento, mas de um contra-ataque como o do gol do Tiquinho que eu mostrei, eu vejo que é mais uma qualidade que pode ser explorada com o Anderson, sim. E assim, até efeito de comparação, na temporada 2023, dos 17 gols que o Tiquinho fez no Brasileirão, só 4 foram de cabeça. Do Igor Jesus no ano passado, nenhum foi de cabeça. Então também não vamos criar tempestade no copo d'água, galera. Mas agora, depois das críticas, vamos falar de frente pro gol, recebendo, com a canhotinha disponível, ele não perdoa, não. Teve gol finalizando de primeira, teve gol abrindo o corpo, induzindo o goleiro a fechar o ângulo pra depois virar o pé. Conclusão, eu gostei do que eu vi. Pra substituir o Tiquinho e ser uma alternativa ao Igor Jesus, vai cair como uma luva. E quase sempre com essa comemoração aí.